Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o perigo de operar notícias e o segundo é a notícia mais recente, que é o IPO da SpaceX. Aconteceu há 3 dias, 4 dias atrás. E é o assunto da vez. Em todos os grupos que eu tô, as pessoas falam que olha só quanto ele ganhou e quanto oscilou e tudo mais. Então, esses são os dois assuntos da vez. Primeiro assunto, operar notícias. Por que é perigoso operar notícia? Ontem, ou melhor, no domingo, saiu a notícia falando que o Estreito de Hormuz será reaberto, que os Estados Unidos entraram num acordo, e para comemorar o aniversário do Trump, e para comemorar o fim da guerra, teve o octógono. É tudo show, né? Teve o UFC na Casa Branca, enfim, eu não sei como é que essas coisas se conectam exatamente, mas no mercado financeiro, várias pessoas ficaram animadas que agora o Estreito de Hormuz está aberto, então agora juros vai cair, inflação vai sumir e a gasolina vai cair, então tá tudo certo, né? E eu quero mostrar por que operar notícia pode ser que seja uma coisa ruim, né? Então, para quem não conhece, esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Cada barrinha dessa é chamado de candle no mercado, mas cada barrinha dessa é um dia de negociação. Então, barras verdes são altas, quanto maior a barra, maior é a alta naquele dia, e barras vermelhas são quedas, quanto maior a barra vermelha, maior a queda. Esse aqui é o nosso dia de ontem, segunda-feira, dia 15/6, pós notícias sobre o Estreito de Hormuz. Então, o que aconteceu nesse dia? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. O que aconteceu nesse dia específico? O mercado abriu nesse lugar, aqui na barra, chegou a subir de 171 mil pontos para 174 mil pontos. Então, essa foi a alta que estava sendo desenhada, uma alta grande, como vocês podem ver. Então, se você, por exemplo, essa teve uma alta de 1,71. Aqui foi uma alta maior, estava chegando quase 2% de alta no dia. E o mercado foi perdendo força, foi perdendo força, foi perdendo força e fechou aqui nos 170 mil pontos com 0,42 de queda. Dá para ver como foi a oscilação grande, né? A abertura aqui foi 171 mil pontos, a máxima foi 174.200 e fechou praticamente perto da mínima nos 170 mil pontos. Então, por que isso é perigoso, né? Para quem é investidor de longo prazo, nada muda se está subindo, se está caindo. Você vai comprar bons ativos a preços baratos. Quando o mercado cai, a gente comemora porque está comprando empresas excelentes a preços menores. Mas os operadores de notícia, agora mudou tudo, agora eu vou comprar e vou ganhar dinheiro. Comprou ali, está vendo 1,5% de alta, acha que é mais e coloca mais dinheiro, e aí o mercado volta e fecha negativo. Então, no trade, no dia a dia, é muito complicado. Você gasta uma energia absurda para olhar gráfico. E quem comprou porque o Estreito de Hormuz reabriu, hoje está no prejuízo. Né? Hoje o mercado caiu mais 0,45, mais o 0,40 de queda de ontem. Isso talvez pode ser desenhado como uma queda de 2%, 1,5% de um dia para o outro. Não que vai mudar a vida de investidor de longo prazo, mas o cara que é investidor de curto prazo é, é mais difícil você ganhar dinheiro. Então, notícias não se operam. Não é porque a notícia saiu que você sai fazendo alguma coisa, não é porque a notícia saiu que você sai fazendo outra coisa. Eu já vi diversas notícias e diversos movimentos que não faziam muito sentido. Enfim, o recado não é porque o balanço da empresa teve uma notícia que o balanço da empresa foi bom que necessariamente ela vai subir. Muitas vezes ela cai depois de um anúncio de um balanço bom, e anúncio de balanço ruim não necessariamente ela vai cair no dia seguinte. Muitas vezes a empresa sobe no dia que o anúncio do balanço foi ruim. Então não tem essa relação direta sobre notícia boa, notícia ruim, movimentar o mercado na direção que a gente espera. A única coisa que faz a gente ganhar dinheiro no longo prazo e conseguir dormir tranquilo é ter a ciência de fazer boas compras e ser paciente, receber a renda que aquele ativo que a gente está comprando está gerando, tá? E o segundo assunto era a SpaceX, né? A SpaceX saiu a mais de trilhão de dólares, 1,5 trilhão, né? Se não me engano, até mais foi o IPO.
Aqui eu não tenho informação do tamanho do IPO, só do quanto eles captaram, mas eles captaram 87 bilhões, 85,7 bilhões de dólares. Então foi o maior IPO da história da SpaceX. A Saudita Aramco captou em 2019, então a gente está falando aí de 7 anos atrás, 25 bilhões. Atrás dela tinha a Alibaba com 21 bi, SoftBank com 23 bi, Visa com 19 bi, 18 bi, desculpa, em 2008. Então, esse IPO da SpaceX ultrapassou em mais de 3 vezes o maior IPO da história que a gente tinha, e a Aramco é produtora de petróleo. E a SpaceX subiu mais 30% e o Elon Musk, que tinha $1 trilhão de patrimônio, agora tem 1 trilhão e 300. E eu vi um cardzinho que eu achei engraçado, enfim. Em um dia só, o Elon Musk ganhou mais dinheiro do que o Warren Buffett da vida toda, né? Isso é verdade, aconteceu, mas o patrimônio que ele tem é investido nas ações, ele precisaria liquidar isso para efetivamente transformar em dinheiro. Não funciona exatamente dessa maneira, essa métrica. Eu não tô com dor de cotovelo, eu não investi na SpaceX. Eu torço muito para que a SpaceX dê certo. Ela já deu certo em diversas coisas, né? Ela já lança foguete que dá ré. A gente já tem satélites que dão internet de uma maneira muito mais prática para lugares remotos. A gente tem carros autônomos, a gente tem robôs que estão chegando aí, a gente tem telhas solares que capturam energia do sol. Mas os números efetivamente da SpaceX, pelo, pelo o tamanho do lucro, enfim, os múltiplos que a gente está falando aqui é coisa de 100 vezes ela precisaria crescer para que justificasse os números atuais. O que eu posso falar? o principal argumento que eu estou usando é que com certeza a gente vai chegar em Marte um dia, isso aí eu não tenho dúvida alguma. Mas talvez a minha aposentadoria chegue antes do que a gente vai chegar em Marte, né? Então, eu torço muito para todo esse desenvolvimento, eu torço muito para IA, eu uso IA todo dia, eu acho que IA é revolucionário, é o futuro. A minha vida toda eu tô migrando para coisas relacionais, porque a parte tecnológica, a parte de IA vai dominar toda a parte técnica, então a gente tem que se tornar ser humanos melhores, e isso a IA não vai conseguir ocupar esse espaço. Então, quem tiver o soft skill de ser humano, é, ser o melhor humano possível, vai navegar muito bem nos próximos 10, 15, 20 anos, enquanto a parte técnica vai ser commodity, vai ser prato raso para todo mundo. Agora, falando da SpaceX, eu tenho certeza que vai dar certo. Só que eu não tenho a certeza que vai dar certo no prazo que eu preciso para eu aposentar e ver um lucro disso acontecendo, entendeu? Falando, por exemplo, do carro elétrico, né? A gente está em 2026. Hoje o carro elétrico é adotado, tem muitas vendas e está acontecendo essa revolução, mas vocês sabem quando que o carro elétrico foi inventado? Não? Dá uma pesquisada depois no Google se vocês não acreditarem, ou na sua IA predileta. Mas o primeiro carro elétrico funcional foi construído, foi feito em 1888. E a gente está vendo hoje o carro elétrico se tornar efetivamente uma realidade, as pessoas utilizarem no dia a dia. E não precisa ser nem 1888, se a gente trazer para a realidade do Brasil, né? O Brasil já teve um carro elétrico, do nosso querido Gurgel, chamado Itaipu. Ele foi lançado em 1974, então há 70 anos atrás, 60 anos atrás, a gente já tinha um carro elétrico no Brasil, feito por brasileiro. E não foi adotado, não é tecnologia, e tinha muitos problemas. Então, a SpaceX é revolucionária, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu não tenho a certeza que eu vou aguentar mais 100 anos para ver o retorno desse meu capital, ou até mais. Então, Mladen, eu prefiro ir em investimentos que são mais previsíveis. Energia elétrica. A gente vai continuar usando energia elétrica como a gente sempre utilizou. Essas transmissoras de energia vão continuar existindo. A energia vai precisar ser transmitida. Os bancos, a gente vai precisar do mercado financeiro. Enfim, seguro, telecom, todos esses serviços são extremamente necessários e eu acho pouco provável ter mudanças drásticas
Não vou falar que é para sempre, porque para sempre é muito longo, mas até a minha aposentadoria, mais 20, 30 anos, eu acho muito difícil a gente não ter a energia elétrica como a gente usa hoje, né? A gente não vai viver de fotossíntese e agora ninguém mais precisa de energia elétrica. Então, esses eram os dois recados. Não operem notícias. SpaceX é animal, é um projeto revolucionário. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, mas eu só não tenho certeza que vai dar certo no prazo que eu preciso para viver, para aposentar. Então, não entrei nesse IPO, não tenho dor de cotovelo nenhuma. Eu já aprendi com outros investimentos que o IPO é sempre euforia, é sempre a novidade, e daqui a pouco a realidade bate na porta e depois passa o J-curve, né? Vai cair, depois as coisas acontecem e volta a crescer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse recado, e a gente se fala. Abraço!